Bom dia, meu nome é Leandro, eu faço parte do grupo do Arthur Jorge juntamente com Yuri e a gente ficou responsável de falar um pouco sobre o servomotor. Eu fiquei responsável para dizer para vocês e explicar um pouco sobre uma das bibliografias sobre o servomotor. A bibliografia que eu encontrei nos sites e nas plataformas que eu procurei foi o controle do servomotor. O controle do servomotor é usado bastante pelos principais montadores de robótica, de desenvolvimento de robótica. O microservomotor que eles gostam mais de utilizar é o SG90, que é o motor preferido usado para eles com desenvolvimento de trabalho sobre robótica. E esses eles usam principalmente as plataformas do Arduino, PIC e AVR. O controle de posição do microservomotor serve basicamente para entender como o microservomotor está funcionando e se ele está funcionando do jeito adequado que a gente precisa. Ele se diferencia dos modelos de servomotores devido ao seu tamanho reduzido e à sua fácil adaptação nos diversificados projetos, podendo ser conectado diretamente ao Arduino para controlar a posição do mesmo de forma precisa e regulável ou com algum componente que faça o controle de sua posição, por exemplo, um potenciômetro, trípode ou um botão. O microservomotor SG90 é bastante utilizado para controlar a posição de objetos como pernas, braços e mãos de um robô, movendo sensores com alta precisão e mobilidade, como por exemplo o braço robótico em MDF. O que acontece? Para o microservomotor ser ligado no, na protoboard para teste ou até mesmo no desenvolvimento de alguma parte robótica, a maior parte dos servos vem com o sequencial de cores marrom, vermelho e amarelo, porém pode ser encontrado nas cores preto, vermelho e branco, no qual podemos classificar cada cor da seguinte maneira: marrom ou preto é sempre o GND, o vermelho é o 5 volts e o amarelo ou branco é o sinal digital do PWM. Esse projeto, essa bibliografia que eu estou explicando para vocês, ela serve basicamente para, como eu já disse, para identificar a funcionalidade do microservomotor e se ele está realmente funcionando. A programação dela é bem básica, é mais para fazer testes se ele está funcionando ou não e para depois fazer os outros testes. É isso, espero que tenham entendido e muito obrigado pela atenção. Tchau. Olá, eu sou Yuri da Silva, do grupo do Arthur Jorge e do Leandro, do segundo TL, e hoje eu vou apresentar um projeto utilizando o servomotor. Primeiramente, o que é o servomotor? É basicamente um motor onde é possível controlar sua posição. O servo consegue fazer um movimento de rotação de até meia volta. Não fica girando como alguns motores, porém, existem outros modelos de servomotor que conseguem dar voltas completas, sendo cada modelo indicado para um tipo de projeto diferente. No projeto que eu precisei, o projeto consiste em movimentar um servo ao pressionar um botão. Para isso, vamos precisar de uma entrada digital para o botão e uma saída analógica para o servomotor. Conforme variamos a saída analógica do servo, variamos a sua posição. O material necessário é um Arduino, um servo motor de 9 gramas, uma chave plug botão, 7 jumper macho, um cabo USB e uma placa Uno. A montagem dos circuitos pode ser feita conforme a imagem abaixo. Na programação, fazemos com que quando o botão for pressionado, o servo gire 180 graus, mas você pode escolher o tanto de graus que quer que ele gire. E o servo volta ao estado inicial sempre que o botão não estiver mais sendo pressionado. Ao lado temos o exemplo da programação.
Boa tarde, meu nome é Arthur Jorge e hoje eu vou falar um pouco sobre o microservomotor. Bom, o microservomotor é um motor no qual podemos controlar sua posição angular através de um sinal PWM. Ele é basicamente um atuador eletromecânico usado principalmente para colocar e manter um certo objeto em determinada posição. O microservomotor mais utilizado na robótica educacional é o microservomotor CG90, que é um microservomotor que utiliza como tensão de operação entre 3 a 7,2 volts, tem a faixa de rotação de 180 graus e sua modulação é o PWM. Bom, o que é o PWM? O PWM é uma pulsação rápida de sinal digital em um condutor. O PWM é utilizado principalmente para controle de eletromotores, aquecedores, LEDs e luzes de variadas frequências. Quanto à pinagem do microservomotor CG90, utilizamos o fio laranja indicando o sinal PWM, o fio vermelho indicando o VCC e o fio marrom indicando o GND. Sendo encontrado principalmente em circuitos onde temos o Arduino, o microservomotor geralmente é alimentado por 5 volts em um sinal do formato de PWM. O que acontece nesse circuito para a comunicação do Arduino com o microservomotor? Bom, esses 5 volts estão no formato de PWM. Sendo assim, o circuito de controle do servo fica monitorando de 20 em 20 milissegundos esse sinal, essa tensão mandada em formato de PWM. E quando essa tensão há uma variação, quando há uma variação nessa tensão, o circuito de controle do servomotor detecta essa variação e tenta e altera a posição do seu eixo para que essa posição coincida com o sinal recebido, ou seja, o valor da tensão naquele momento. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a programação e o nosso circuito. Bom, eu começarei explicando a programação pelo Word e depois eu simulo o circuito no Tinkercad. Bom, a programação temos de início duas bibliotecas, uma para um funcionamento do servo e outra para o funcionamento do teclado. Criamos todas as variáveis necessárias, que são as variáveis coluna e linha, que são o tanto de linhas e colunas presentes no teclado, a variável senha, que é a senha para destravar a fechadura, e o variável do motor. Aqui também criamos uma matriz para qual utilizamos ela para declarar todas as letras, números e caracteres presentes no teclado. E logo após isso nós mostramos em quais pinos estavam ligados as linhas e as colunas do teclado, ou em quais pinos estavam ligados os LEDs e o motor, e também declaramos os LEDs como sendo de saída e o motor em posição inicial, que é de 0 graus, que seria a posição trancada. Aqui nós colocamos esse if para que quando já estiver destrancada a fechadura, podemos apertar ou asterisco ou o jogo da velha para travar novamente a fechadura. E para destravar a fechadura, colocamos que se a primeira tecla pressionada corresponder com a primeira
primeiro número, caractere ou letra da senha, ela pula para a próxima posição. Sendo assim, somente quando as três posições somente quando as três teclas apertadas corresponderem em ordem às três teclas da senha, e a fechadura irá abrir. Já no quesito da fechadura, temos aqui que quando estiver trancada a fechadura, o LED vermelho vai estar ligado e o LED verde vai estar desligado. E o motor vai estar em 0 graus, e indicando o estado trancado da fechadura. Mas quando estiver destrancado, o LED vermelho vai estar desligado e o LED verde vai estar ligado. E o motor vai girar 90 graus. Bom, agora vamos simular o circuito. Já aqui no Tinkercad podemos ver o circuito direitinho. E aqui está o código. Vamos dar primeiramente a senha para, sei lá, C41. Como pode observar, como na matriz o C está maiúsculo, temos que colocar C maiúsculo, senão dá incorreto também. Vamos iniciar a simulação. E podemos ver que o LED vermelho está ligado, indicando que a fechadura está travada. Quando colocamos C41, que é a senha, a fechadura destrava e o LED verde se liga, indicando esse destravamento, sendo desligado então o LED vermelho. E apertando ou o asterisco ou o jogo da velha, ele volta para a posição travada, posição 0 graus. E o LED vermelho indica o travamento. Se colocarmos qualquer outra senha, ele vai continuar travado, pois somente quando as teclas pressionadas corresponderem às teclas da senha, que vai destravar. C41 destravado. Bom, obrigado, era isso que eu tinha para apresentar. Até mais.